para poder falar, claro, de Cruzeiro e Palmeiras. Porque é um jogo aí que vale muito para o Cruzeiro, um dos jogos que mais vale para o Cruzeiro nos últimos tempos, né? Porque o Cruzeiro pode aí alcançar a liderança do Brasileirão em caso de vitória e também garantir a liderança na parada para o Mundial FIFA, se vencer o Palmeiras e se vencer o Vitória na próxima rodada. Então, é um jogo assim de muita expectativa, de muita importância. A torcida esgotou os ingressos em menos de 24 horas, vamos ter casa cheia, vamos ter mais de 60 mil pessoas no Mineirão. E aí, Deleão, como é que tá o coração para essa partida? Tá confiante? Acha que vai ser um jogo difícil? Acha que dá para ganhar? Qual a sua sensação para Cruzeiro e Palmeiras no domingo? Então, Mike, eu estou bastante confiante, tá? No Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro tem feito nesses últimos 9 jogos. Na verdade, desde a partida contra o São Paulo, o Cruzeiro vem crescendo, os números vêm sendo positivos e crescendo, e números que sustentam uma performance que vem convencendo nós da imprensa, torcedores, e até mesmo os adversários. E falando em adversário, eu não acredito que o Palmeiras vá vir enfrentar o Cruzeiro de peito aberto. Cara, se eu sou um estudioso do futebol e eu analiso o meu adversário e como eu vou jogar, principalmente sendo fora de casa, cara, o Cruzeiro dentro de casa, eu pego os últimos jogos do Cruzeiro, como ele atuou junto com o torcedor e todo jogo estádio lotado. Cara, eu não viria enfrentar o Cruzeiro da forma como eu jogaria no Allianz Parque. E sabendo como o treinador do Palmeiras eu acredito que essa vai ser a estratégia dele. Muita gente fala, o Palmeiras é bom, é isso. Não, cara, eu tenho que analisar o treinador. É o treinador que toma as decisões e como ele joga. A gente faz isso aqui direto sobre o Leonardo Jardim. Gente, não é o que eu quero, não é o que eu penso. Eu estou analisando os padrões de decisões tomadas pelo Leonardo Jardim. E analisando os padrões de decisões do treinador do Palmeiras, ele não vai vir aberto jogar contra o Cruzeiro. Ele não vai fazer marcação, a pressão. Talvez nos primeiros minutos dê uma recuada ali e depois, durante o jogo, ele vai soltando um pouco mais, subindo um pouco as linhas, mas inicialmente ele vai jogar ali bem fechadinho, assim como o Atlético fez. Só que o Palmeiras tem mais qualidade que o Atlético. O Palmeiras tem uma qualidade física melhor do que a do Atlético. Então, nós teremos um jogo de muito combate, assim como foi o Clássico, muita guerra, muita pegada, só que o Cruzeiro vai ter que tomar cuidado, porque o contra-ataque do Palmeiras vai ser um contra-ataque melhor do que o do Atlético. E o treinador do Palmeiras não tem vergonha nenhuma de vir aqui no Mineirão, gente, ganhar de 1-0, ou ficar 0-0, ou 1-1, e ele não sair derrotado. Ele não tem vergonha nenhuma, porque isso vai fazer ele se manter na liderança, que eu acho que a estratégia dele é essa, né? Ele não tem um outro jogo, né? Como o Mike mesmo falou, o Cruzeiro joga contra o Vitória dia 12. 12. Te lembra alguma coisa, Mike? Dia 12. Dia dos Namorados, né? Vai fechar no meio de semana. Na quinta-feira esse jogo? Na quinta. Isso, na quinta-feira, né? Cruzeiro e Vitória. Então ele fecha na quinta-feira. Fora de casa, né? Vou lembrar. Fora de casa. O Palmeiras e o Flamengo já vai estar no Mundial, não vai fazer essa última rodada. Então todo mundo quer terminar esse primeiro terço do campeonato na liderança. Por quê, gente? Porque gera confiança interna e externa. Mas tem um jogo a mais. Ninguém vai ficar lembrando desse jogo a mais, não, gente. Todo mundo vai olhar a tabela lá e vai ver só. Esse time que está na frente. Então, isso gera uma confiança, gera respeito pelos adversários. Então, eu acho que a minha percepção sobre domingo, o jogo é esse. Mas o Cruzeiro tem totais condições de vencer o Palmeiras, desde que também Leonardo Jardim seja estrategista, para que a sua estratégia sobreponha a do treinador do Palmeiras. E o Jardim já falou um pouco sobre esse jogo, né, durante a semana aí, e falou que o mais importante vai ser o 12º jogador, contar com o apoio da torcida,
porque é um adversário difícil mesmo, mas o Cruzeiro vive um bom momento. O Palmeiras, assim, como você falou muito bem, Deleon, é um time que busca o resultado, né? Um time bem resultadista, assim, e eu falo até como, nem é uma crítica, né? É uma constatação mesmo, porque muitos torcedores até reclamam do estilo de jogo do Palmeiras, que é um jogo mais reativo, que não dá show, né? Claro que às vezes dá show, ganhou recentemente de 6-0 agora na Libertadores, quando o time muito mais fraco, claro, mas que é um time que chega muito forte, muito consistente, e já vem de muito tempo assim, um trabalho muito longo. Então vai ser um jogo difícil, um duelo entre portugueses, e os dois vêm com alguns desfalques. O Palmeiras vem com os desfalques dos seus dois zagueiros titulares atualmente, que são o Gustavo Gomes, que é um cracaço de bola, e o Murilo, cria da base do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro chega sem o Vidalba. Então, duas equipes aí que terão que mexer na zaga. O que você acha aí desses desfalques? Acha que quem perde mais, Cruzeiro ou Palmeiras? No caso do Cruzeiro é o Vidalba, né? O Vidalba e o Palmeiras a dupla, né? Gustavo Gomes e Murilo. E aí, Mike, eu vou acrescentar uma... Não é informação, tá, gente? Mas eu acho que o Wanderson não começa esse jogo. Eu acho que o Wanderson não começa esse jogo. Então, eu acho que vai ter a baixa do Vidalba. Talvez o Wanderson vá compor o banco, mas eu não acho que o Wanderson vai iniciar o jogo. Justamente porque o último jogo do Wanderson foi dia 18 de maio, justamente o clássico. E dia 1º, que vai ser domingo, vai ter 13 dias que o Wanderson não joga. E lembra daquele padrão do Leonardo Jardim? Ele não gosta que o jogador fique mais de 10 jogos, atinja 10 jogos sem competir. Porque o jogador ele perde competitividade. Porque uma coisa é você correr e ter duelos no treino. Outra coisa é você correr e ter duelos nos jogos. Uma coisa é você correr e ter duelos quarta e domingo, ou todo domingo, ou toda quarta. Outra coisa é você competir, ter duelos e ficar 15 dias inativo. Então, pela grandeza do jogo, pela importância do jogo, o Leonardo Jardim, meu filho, ele não vai baixar a guarda, não. E eu acho que ele vai de Marquinhos, tá? Ele vai de Marquinhos. Quem perde mais isso aí, com certeza, é o Palmeiras, porque perde a sua dupla de zaga titular, são jogadores, é o pilar, né, cara, do defensivo do Palmeiras, que é um time mais defensivo do que o Cruzeiro. O Palmeiras é mais defensivo do que o Cruzeiro e perde seus dois zagueiros. Então, o Cruzeiro perde o Vidalba. Cara, o Jonathan Jesus, nos últimos 2 jogos, deu uma recuperada ali na confiança, na questão técnica. Depois daquele jogo que ele foi improvisado como lateral direito, perdeu um pouco da confiança, mas está retomando. Ao lado do Fabrício Bruno consegue elevar ele. E o Marquinhos, igual eu te falando, gente, que eu acho que provavelmente vai jogar no lugar do Wanderson, eu acho que é 6 por meia dúzia. São jogadores táticos que precisam muito mais no momento defensivo estar ali, bem postado, e ajudar no momento que ataca. Então, eu acho que o Cruzeiro leva vantagem nisso aí. E aí o Palmeiras, ele deve entrar com a dupla de zaga formada por Bruno Fux e Mikael. É uma dupla de zaga consideravelmente mais fraca que a titular, porque o Bruno Fux a gente sabe que é um zagueiro que não conseguiu se firmar nem no Atlético, que tem zagueiros piores que o Palmeiras, obviamente. Saiu daqui de Minas Gerais para ir para lá para o Palmeiras, compor elenco, é um reserva. E o Mikael também, que é outro zagueiro reserva, um jogador mais jovem, né, 24 anos, tem ainda pouca experiência, estava até no futebol dos Estados Unidos antes de vir para o Brasil novamente defender o Palmeiras, então realmente eu acredito que sejam perdas importantes, apesar de que o Vidalba também vem jogando bem, está fazendo uma boa dupla com o Fabrício Bruno, porém, acho que o Jonathan Jesus pode substituir bem, e também estou com você nessa, viu? Acho que o Wanderson não começa como titular, e também acho que vai ser o Marquinhos, até porque a característica é mais parecida, agora o Marquinhos está sendo comprado, inclusive vamos falar disso daqui a pouco, porque o De Leon deu mais uma cravada impressionante, então... Mas antes vamos falar, então, o De Leon, é a discussão que a gente tem toda vez, tá? Toda santa vez a gente tem essa mesma discussão. Todo jogo. Aquela? Aquela, de todo jogo. Nossa, entendeu? Sério mesmo? Quer que jogue o campinho ou a gente vai só rapidão aqui no boca a boca mesmo? Joga o campinho aí, cara. Vamos falar então, aí, cara. Galera, então tá.
Porque a galera tem dúvida ainda, né? Tem gente que ainda tem dúvida. Sempre vai ter essa discussão aí, Sempre mas vai ter vamos lá. essa discussão. Mas isso é um bom sinal, tá, Mike? É um ótimo sinal. Eu vejo isso como positivo, gente. Cara, vai jogar o Gabigol ou vai jogar o Matheus Pereira? Ô, gente, que coisa linda. Isso é bom, isso é ótimo. É o tipo do problema bom. Já vou escalando aqui, ó. Cássio. Aí, pelo jeito, vai ser o Fagner mesmo, né? Ele voltou no último jogo, fez alguns minutos ali. Pela direita, o Fabrício Bruno. Pela esquerda, nosso Jonathan Jesus. Pelo lado esquerdo, o nosso Kaique, que vai ter que marcar o Estevão. Quero ver você jantando o Estevão, hein, Kaique? Vamos lá. Aqui o Lucas Romero, como nosso volante pela direita. O volante pela esquerda, o nosso Lucas Silva. O Princess, que tá jogando muito. De terno. De terno. Aí no lado direito, o nosso Christian. Aqui na centroavância, Caio Jorge. O melhor centroavante do Brasil na atualidade. Aí na ponta aqui, já podemos colocar o Marquinhos? Coloca o Marquinhos. Acho que o Wanderson também começa no banco. Lembrando 13 jogos sem jogar, eu não acredito que ele vai ser titular. 13 dias, né? 13 dias sem jogar. E aí, aquela discussão de sempre que a gente tem aqui, vai Matheus Pereira ou vai manter o time que tá ganhando e o time que fez o Cruzeiro chegar onde chegou. Fez o Cruzeiro tá nessa posição, que é o time com o Matheus Pereira de titular. Você concorda com isso, Deleon? Inclusive, você pode trazer o argumento que você trouxe muito bem quinta-feira em relação ao próprio jogo de quinta-feira, que indica uma titularidade do Matheus. Sim. O Leonardo Jardim, ele usou esses jogos da Sul-Americana justamente para dar minutagem para algum jogador que provavelmente por cartão amarelo ou por lesão não jogou o jogo anterior do Brasileiro. Então ele usou esse jogo agora da Sul-Americana, né, contra o União, e ele colocou o Jonathan Jesus, colocou o Fagner e colocou o Matheus Pereira. E ali na escalação eu falei, gente, se ele colocou o Matheus Pereira, é sinal que o Matheus Pereira será titular contra o Palmeiras. Vide que o Matheus Pereira não jogou contra o Fortaleza devido à suspensão de 3 cartões amarelos. E não jogou o Gabigol. E olhando sempre o padrão de escolha do Leonardo Jardim, aí eu falei, cara, para mim ele definiu que seria o Matheus Pereira o titular, e o resto ele vai manter. O Jonathan Jesus só entra porque o Vidalba está suspenso, e o Marquinhos só vai entrar por essa questão, porque o último jogo do Wanderson foi no Clássico, dia 18, e mais uma vez, analisando as falas de Leonardo Jardim, que não gosta que o jogador fique 7, 10 dias sem jogar, ele usou esses jogos da Sul-Americana justamente para isso. Foi o caso do Fagner. O Fagner não jogou contra o Fortaleza por causa de desgaste, jogou o William, só que o Fagner estava apto. Aí ele falou, vou colocar o Fagner 45 minutos. Por que ele não colocou o Wanderson? Porque o Wanderson ainda não estava pronto. Mas vai que o Wanderson melhorou ontem ou melhorou hoje. É pouco tempo para ele estar apto para competir num alto nível contra o Palmeiras. Vai ser um jogo que vai exigir muito. E por isso, nós já estamos aqui conjecturando que o Marquinhos será titular. E é isso, gente. Na frente, Caio Jorge. É isso. Então, deixa eu passar aqui pelos comentários, para ver o que a galera tá achando, mas esse é o time meu e do Deleon, o time que a gente acha que vai entrar em campo. Nós concordamos, hein, Mike? Mas assim, igual eu venho falando também em outras oportunidades, o Jardim é fácil você ter a leitura dele, né? Quando você vai pegando ali o que ele fala e o que ele faz, fica fácil. Já tem muito tempo que a gente acerta, né? Quando a gente erra, é aquele erro que assim, um cara ele sofreu uma pancada no dia anterior, ou alguma coisa assim. Mas é difícil errar quando tá tudo certinho, porque o Jardim realmente ele é muito coerente. E eu acho que é uma das coisas que fez ele ganhar o grupo, é isso. Mas vamos lá, deixa eu ver os comentários que eu separei aqui. A Vitória mandando, Deleon, volta comigo, eu te amo. A Vitória que é sua fã incondicional, né, Deleon? Ô, Vitória. Vitória. Vamos voltar, Vitória. Nós vamos dar um jeito de voltar. E o Maicon Costa mandou o seguinte, esse realmente é meu nome. Então nós somos baita charás dele, que o meu nome também é Maicon Costa, do mesmo jeito que escreve o seu. Fechou? O meu xará. O Paulo Henrique falando que vai torcer pro PSG ganhar amanhã. Vai ter alguma preferência amanhã, Deleon, entre PSG e Inter de Milão? Cara, eu quero que o PSG ganhe, velho.
Não ganhou até hoje, né? Cara, vai ser muito legal, vai ser muito legal, velho. Muito legal. Para a história do futebol vai ser legal. Nunca ganhou. E tem uma coisa também que a gente até fala do Cruzeiro do Jardim, né? Acho interessante que o PSG fez aquele movimento de liberar as grandes estrelas e montar um time. Não vou dizer um time de operários, porque tem vários ótimos jogadores, né? Dembélé, o Kvaratskhelia, mas é um time não tão badalado, mas que joga futebol, né? Então eu também gostaria de ver o PSG ganhando. Apesar que a Inter de Milão também é um time bacana, mas já ganhou vários, então gostaria de ver o PSG também. Vai acompanhar o jogo, Deleon? Vai conseguir ver? Vou acompanhar. Tá Eu vou doido. conseguir ver também. Final de Champions League para perder, não. Pô, não, é muita qualidade. O Itamando a Bandeira falou: De Leon volta com o Vitor. Que isso, velho? Não dá, e, não. e, e ele também falou Cruzeiro 3-1 no Palmeiras. O Gustavo falando: nosso maior adversário vai ser a arbitragem. A arbitragem te preocupa, De Leon? A gente sabe que já teve algumas polêmicas. Eu e o Washington falamos sobre isso ontem mais a fundo. Porém, ela te preocupa? Preocupa. Sempre me preocupa. E eu acho que nos últimos anos, com a vinda do VAR, a arbitragem ela só piorou, ela não melhorou. Incrível. Né? A gente falou isso na última transmissão que a gente estava junto, foi contra o Fortaleza mesmo. Sim, falei, Fortaleza. gente, o cara, ele tem uma sala, né? Eu acho que tem 5 ou 6 pessoas dentro da sala ali, né? Opiniões diferentes, ou seja, pode agregar. Os caras podem parar. No campo, o cara tem fração de segundo para tomar uma decisão. É possível de erro? É, porque é humano. O cara não tem ouro nas costas. Mas com equipamento tecnológico, cara, deveria melhorar. E não está melhorando, está piorando, está causando mais transtorno e mais confusão no jogo, nos resultados. O que antes eram erros que a gente entendia, né? Que a gente se coloca no lugar do árbitro, hoje são erros que a gente se coloca no lugar do cara lá do VAR. Pô, mas você pode parar o lance em câmera lenta, ampliar, pedir opinião para um, para outro, tal, tomarem uma decisão, questão de 2, 3 minutos, e os caras conseguem piorar a arbitragem, então me preocupa muito. Tá falado aí a opinião do De Leon sobre a arbitragem, concordo com ele também.